Oi, 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 quinto ano! Tudo bem com vocês? Olha aqui, tia Paty, nessa sexta-feira, com aula de artes, tá bom? A gente vai dar uma olhadinha no nosso livro de artes hoje, tá bom? Você pega o livro de artes, abre ele aí na página 12, tá bom? Pega ele aí, esse livrão bonito aqui, ó, tá bom? Você vai abrir ele aí na página 12. O que a gente vai ver ele aqui hoje, tia? Nesse livro, nós vamos ver hoje sobre arte rupestre. Tia, o que é isso, tia? Bom, você já deve ter ouvido falar a respeito dos homens das cavernas, não é verdade? Pois é, os homens das cavernas, que eles viveram há muitos e muitos anos lá atrás, eles se expressavam artisticamente. Como é que eles faziam isso? Bom, os homens das cavernas, como a gente costuma chamar eles, né? Eles costumavam registrar alguns desenhos, né? Nas paredes das cavernas, certo? Tá faltando aqui uma imagenzinha aqui. Que coisa, né? Mas no seu livro deve ter a imagenzinha. E esses desenhos que eles costumavam fazer aí nas cavernas se tornou para nós hoje um patrimônio histórico da humanidade. Por que esses desenhos se tornaram importantes assim para nós hoje aqui, depois de vários e vários anos? Porque mostra como que eles viviam naquela época, certo? Você acredita que esses desenhos que estão aqui foram feitos com gordura de animais ou com sangue de animais, né? Essa gordura era misturada na terra, por exemplo, e era obtido vários pigmentos, várias cores diferentes. Você sabia que o pincelzinho que era usado naquela época era feito com pelo de animais? Pois é. Então, por que é tão importante? Porque revela para nós como que o ser humano vivia naquela época, numa época totalmente diferente da nossa, né? Numa época em que muitos deles não sabiam nem plantar, nem colher e viviam mudando de lugar para poder sobreviver e terem melhores condições de vida. Então, esses desenhos, eles estão protegidos, tá? Eles estão em lugares que a gente chama hoje de sítios arqueológicos. Por exemplo, no Piauí, por exemplo, existe um lugar que tem muitas e muitas pinturas antigas, as mais antigas, feitas por seres humanos que viveram aqui no Brasil. E esses desenhos, eles têm mais de 10 mil anos. E esses desenhos, ao longo dos anos, acabaram sendo preservados. Eles sobreviveram ao tempo. E as pessoas que trabalham com esse tipo de descoberta, que são os arqueólogos, o que eles fizeram? Eles começaram a estudar esses desenhos, esses elementos. E eles começaram então a perceber que as populações antigas, elas tinham ali uma necessidade de registrar informações contidas naquele contexto de vida que eles tinham. Então, esse lugar que a gente está falando do Piauí, esse sítio arqueológico, é o Parque Nacional Serra da Capivara. E ele foi criado para proteger todas essas descobertas, que não deixa de ser parte da identidade do ser humano, né, aqui no Brasil. Então, esse patrimônio cultural, esse patrimônio histórico da humanidade é protegido por órgãos aqui do Brasil, como o IPAM e também a Unesco, certo? Então, as pinturas rupestres que são encontradas aí, ó, essa daqui mesmo é uma pintura rupestre que estava ali, né, na Serra da Capivara e tem mais de 10 mil anos. Vai mostrar aí que o ser humano ele começou a adquirir certa habilidade para a agricultura e domesticação de animais. E acredite, depois que o ser humano começou a plantar e colher e começou a domesticação de animais, ele passou a mudar o seu estilo de vida. Ele passou de nômade, que é aquele que ficava se locomovendo de um lugar para o outro, né, em busca de melhores condições de vida, para sedentário,
ou seja, aquele que ficaria fixo em um determinado lugar. E a partir disso é que começaram a surgir as primeiras aldeias, as primeiras cidades, as primeiras civilizações, certo? Então, gente, olha como é interessante e como é importante esse tipo de descoberta. Porque foi a partir dessa descoberta das pinturas que pôde ser comprovado a mudança de tempos e eras, a mudança do período paleolítico para o período neolítico, o período em que o homem se locomovia de um lugar para o outro, que ele era nômade, para o período sedentário. Entenderam? Pois é, essa página agora que nós estamos já é a página 13, tá bom? A gente já está aqui na página 13 e tem uma pergunta. Você sabia que os primeiros povos que habitaram a Terra já faziam arte? Pois é, olha só que desenho bonito. Esse desenho aí é parte de uma exposição das pinturas de uma caverna lá na França chamada Lascaux, certo? E essa caverna Lascaux, ela é preservada até hoje, certo? E aqui a gente consegue perceber no texto a respeito do período pré-histórico, né, que é o homem das cavernas, a gente chama assim, né? Então, os desenhos e as pinturas que foram feitos no período da pré-história podem ser encontrados em rochas, dentro de cavernas e grutas, ou então ao ar livre em paredões que têm milhares de anos. E aí você pode imaginar como que esses desenhos eram feitos, né? Como eu já falei para vocês. Eles utilizavam aí vários itens para chegar em cores, pigmentos, né? E tonalidades e texturas diferentes. Aqui tem um textinho que a gente vai ler, tá? Um textinho de Gombrich, A História da Arte, que diz assim: é uma estranha experiência adentrar essas cavernas. Às vezes, por corredores baixos e estreitos, mergulhar no negro ventre da montanha e, de repente, ver a lanterna do guia iluminar a imagem de um touro. Ao que parece, esses caçadores primitivos imaginavam que, se fizessem uma imagem de suas presas e talvez se as golpeassem com suas lanças e machados de pedra, os animais reais também sucumbiriam ao seu poder. Então imagine que o homem, né, pré-histórico, ele acreditava que desenhando bichos que eles iriam caçar nas paredes e baterem nesses bichos nas paredes, eles poderiam pegar então presas verdadeiras. Viu que interessante como era a cabeça das pessoas na época, né? Então a arte rupestre, ela pode estar gravada na superfície da rocha por abrasão ou picotagem. Abrasão é raspagem, tá bom? É quando fica raspando ali, né? Você fica raspando, rabiscando a rocha. Ou então ela pode ser pintada, né? Utilizando dedos, as próprias mãos, ou então, como eu falei para vocês, os pincéisinhos que eram feitos com uma parte, né, de pelos de animais. Bom, agora a gente tem uma atividade, né, pra gente fazer. Essa atividade, ela é proposta aqui, ó, na página 14, tá bom? Bom, você pode utilizar, então, técnicas utilizadas pelos povos antigos e nessa página você vai criar um paredão artístico. Porém, você não pode utilizar lápis de cores e também você não pode utilizar canetinhas, tá bom? Você pode utilizar, por exemplo, carvão, se você tiver em casa carvão, você pode quebrar o carvão em pedaços e rabiscar aqui o livro, ou você pode utilizar algumas folhas de plantas, né? E você pode rabiscar aqui também. Ou você pode utilizar, claro, pedindo para a mamãe, tá bom? Algum tipo de material que tenha na sua cozinha e que ele pode expressar cor. Por exemplo, a gente pode utilizar aí alguns temperos, como o açafrão, né? Como aquele tempero vermelhinho que agora eu esqueci o nome. Você pode pedir para ela, ou um pouco de café. E com o seu dedinho, você pode tentar esfumar aqui, né? Passar o dedinho assim com esses itens para que eles saiam cores.
Cuidado para não molhar o livro, tá bom? Não molhe o livro. Use apenas coisas sólidas, tá bom? Use apenas carvão, temperos, plantas. Cuidado para você não molhar o livro, para você não danificar o seu livro, tá bom? Então essa é a atividade de casa de hoje. Você vai fazer aqui um desenho utilizando algum tipo de material natural, nada fabricado, nada que a gente usa na sala de aula, para você vivenciar essa experiência de como é que o homem das cavernas conseguia registrar informações nas paredes das cavernas. Então hoje o seu livro, a página 14 que você está vendo aqui, né, será então o seu paredão. Então utilize apenas materiais naturais. Pergunta para sua mãe se ela tem algum tipo de tempero, né, que você possa colocar aqui, né, que possa ser utilizado para você fazer o desenho. Cuidado para não estragar o tempero todo, tá bom? É só um pouquinho, certo? Peça primeiro para sua mãe para não ter problema. Tudo bem? Então um beijo para vocês, até daqui a pouquinho na nossa sala de aula virtual, onde a gente vai conversar um pouco melhor sobre esse assunto, tá bom? Beijo para vocês, até mais tarde. E ó, não se esqueça, tá bom? Não pegue os produtos da sua mãe sem ela pedir, tá bom? Cheiro para vocês, tchau, tchau.